E um complemento ao vídeo anterior é que, por exemplo, depois, se você pegar em 2022 os ataques que eu recebi, ali não tinha nada a ver com trabalho ou não trabalho. Ah, o problema em 2022 é que havia questões, havia gargalos, havia encurralamentos, em que eu era forçado, no caso, a buscar uma informação que poderia, no caso, ser comprometedora contra mim. Ou seja, eu cheguei em pontos de acusação em que eu tinha que pesquisar para verificar se eu tinha cometido ali um erro específico ou não, e eram informações que me davam medo. E a ponto de que eu entendia que, pelo menos algumas das perguntas, eram 3, 4 ou mais situações em que eu cheguei nisso, em que eu fui, no caso, empurrado contra a parede para verificar se eu era responsável pela situação ou não. No final, pelo menos a maioria delas eu não, eu realmente não tinha cometido pecado, embora eu entendesse que era provável que eu tivesse cometido pecado, mas eu tinha medo de buscar informação justamente por isso, porque parecia que eu estava errado e no final eu não estava. Mas então, foi exatamente uma questão trabalhista. Em 2019, não, aí que tá, como eu já falei antes, a questão do. Não é que eu não sou protegido por não trabalhar no secular, é que isso vai aumentar a quantidade de falsos testemunhos e as pessoas eventualmente vão escandalizar. Então aí que tá, não, e pelo próprio conceito de, não só pela questão do risco, mas pelo próprio conceito de ser atacado. Então eu sou mais atacado. Então, não é que eu não seja protegido se eu não tenho atividade secular, mas é que a quantidade de ataques se torna maior. Então não tem fé se eventualmente você não trabalha. Não, até tem, só que daí a quantidade de ataques é muito grande. E daí tem que ficar aí que tá, aquilo que eu critiquei no vídeo anterior, tem que ficar sendo colocado em situações diferentes para verificar. Tua fé deu certo aqui, vamos ver se dá certo aqui, vamos ver se dá certo aqui. E eu acho isso não tem sentido nenhum, inclusive com repetição de informações, repetição de ataques. Então isso não tem pé nem cabeça. É um negócio que. Então eu não acho que é só por minha causa, eventualmente está me parecendo. Aliás, inclusive a própria Bíblia, o Novo Testamento que você segue, né, o de seguir, o próprio Novo Testamento diz que não é adequado se lançar dificuldade além da capacidade das pessoas. Ah, e aí que tá, porque o que o Thiago Lima um pouco está fazendo, na minha opinião, está errado, porque ele está dizendo assim, ah, é um pouco errado, mas o vício moral, na maioria das vezes, esse valor se inverte socialmente, que é o erro do Thiago Lima, o vício moral em relação a. O vício moral em relação, por exemplo, ao furto, vamos dizer, não é só a pessoa que eventualmente se descuidou do seu próprio bem, da sua própria propriedade. O vício moral maior é de quem roubou, é de quem furtou. É a mesma coisa. Então aqui, não, você tem que se preocupar com a sabedoria, que eu nem gosto de buscar sabedoria tanto. Gosto da sabedoria de regra mais voltada para os temas que me interessam. Mas não que eu seja um exímio buscador de sabedoria. E daí, ou se eu sou, eu fui forçado a ser, eu não queria ser, na verdade. Mas só para fazer esse complemento, ele está dizendo isso. Então, por exemplo, situações em que eu esqueço de informação, ou situações em que eu não, ou em que eu não trabalhei especificamente para um objetivo específico, ou não busquei uma informação específica, né? Seja isso vinculado a alguma acusação contra mim ou não, né? Mas uma informação que seria importante. Ah, o vício moral é no caso de quem não buscou informação ou de quem tentou enganar, porque a pessoa, para verificar se a pessoa tinha informação, essa é a grande questão. Ou não, nem isso, ou quem tentou enganar para puxar o tapete mesmo, com intenções malignas contra a pessoa mesmo. Quem tem o vício maior? Quem não buscou informação? Ou quem tem o objetivo maligno de usar uma informação falsa para enganar uma pessoa específica, porque ela eventualmente não estudou alguma coisa. Mas qual é o vício maior? Para mim é óbvio, aí tá, se relativizou isso socialmente, especialmente no Brasil. Para mim o vício maior é de quem tenta enganar e quem tem intenção maligna de enganar. E sim, por vezes também as pessoas que querem aplicar testes de informação. Seja por teste, seja por maldade, porque quer puxar o tapete da pessoa. Principalmente nesse segundo caso, os vícios maiores, os vícios são maiores nesses casos do que a pessoa que se omite e não busca informação. Porque tem preguiça, porque quer pensar em outra coisa, quer fazer outras coisas da vida. Então eu não concordo. Eu acho que a pessoa que nesse caso se omite, o vício dela, eu discordo que a omissão seja pior do que a comissão, no caso. Você, porque, como eu já expliquei aqui no canal, o pessoal diz assim, não, prefiro errar por excesso do que errar por omissão. Não, eu acho que muitas vezes a omissão é um vício menor do que as outras pessoas que por excesso vão tentar, no caso por excesso, vão tentar puxar o tapete das outras. Quando isso é um vício maior do que as outras, porque elas têm inclusive um dolo maligno, pior, elas têm mais maldade acumulada dentro delas para fazer. Sejam testes, seja ataques para puxar o tapete das pessoas, para
ludibriar e para, de alguma forma, prejudicar, usar mentira para prejudicar pessoas efetivamente, sem objetivo de teste. E o objetivo de teste também não é lá uma coisa muito boa também, não são coisas, não são pessoas boas de regra, mas há situações piores, né? Então as pessoas que têm realmente alguma intenção maligna ao enganar as outras, mas essa pessoa tem um vício de maldade, embora mascare isso por essa frase, né? Prefiro pecar por excesso do que por omissão, isso mascara a mais profunda intenção maligna, que é um vício maior do que a pessoa que se omite, que nem estava preocupado com informação específica, porque às vezes é muito provável que a informação fosse falsa, mas a pesquisa poderia colocar um detalhe específico para caracterizar que uma determinada informação na verdade era verdadeira, embora não parecesse. Eu não concordo, eu acho que é omissão. No caso, principalmente nesse caso que eu estou explicando, ou nesses casos, sempre serão, pelo menos a grande maioria das vezes serão, vícios menores do que o excesso, do que o teste, ou do que outras situações plausíveis, pensáveis nesse sentido, e fica esse complemento em o canal.